Tudo bem com vocês? Vocês sabem o que acontece no dia 14 de abril? Será a nossa festa de comemoração pelas lutas do povo surdo em prol da Libras. Mas não é só isso não. Venha e convide outras pessoas para participarem do evento. Teremos 3 palestras. A primeira será sobre a história da Libras. A segunda, sobre o que é a lei de Libras, explicada com detalhes. E a terceira, como a comunidade surda e a Libras se interrelacionam. Também teremos algumas rodas de conversa, onde cada um dos participantes poderão opinar para que possamos fortalecer cada vez mais nossas ideias e posicionamentos. O evento começará às 8 horas da manhã e irá até às 17 horas. O local vocês já conhecem, né? Será na sede da CESAJU. Não esqueça de se inscrever, ok? Te espero lá. Sobre identidade surda. Antigamente, existia imposição do oralismo aos surdos por parte dos profissionais que atuavam com eles. Esses profissionais pensavam que os indivíduos surdos, principalmente os de grau leve, precisavam treinar a audição e a fala de forma gradual. No caso da surdez moderada, os indivíduos ouvem algumas poucas palavras, mas não de forma clara. Na surdez severa, o indivíduo surdo sente vibrações mais fortes, como estrondos altos. E por fim, a surdez profunda demonstra que o indivíduo surdo não percebe som algum. Hoje, depois de muito tempo, a sociedade mudou seu olhar em relação aos surdos. E hoje, os surdos têm o reconhecimento e podem se orgulhar de sua identidade como surdos. A identidade surda política diz respeito aos direitos cidadãos dos surdos, mostrando que a comunidade surda tem seus direitos amparados por lei e que podem lutar por eles sempre que precisar. Quando a criança nasce ouvinte e depois de algum tempo perde a audição, chamamos de identidade surda híbrida. Ela chegou a aprender a estrutura oral da língua portuguesa. Identidade surda de transição é quando o surdo oralizado demora-se para se identificar como pessoa surda e entrar para a comunidade surda. Chama-se assim, pois o indivíduo minimiza a comunicação oral e passa a se comunicar de forma visual-espacial. A identidade surda incompleta caracteriza-se quando a pessoa surda não consegue se encaixar em algum grupo, sente-se inferior aos ouvintes. Na identidade surda flutuante, a pessoa surda identifica-se com ambos os grupos, surdos e ouvintes. Algumas vezes sente-se deslocado e confuso, mas preza pela comunicação com ambos os grupos. Hoje, a identidade tem seu próprio conceito. Cada um tem a sua forma de se identificar. Não existe um padrão homogêneo para ela. Existem mudanças, adaptações, porém cada um se expressa de uma forma diferente. Modelo de artigo científico em Libras. Tema: aquisição da Libras por crianças surdas. Subtema: uma análise fonológica. Nome do autor: Rodrigo Custódio da Silva. O sinal dele é uma configuração de mão em R, com um ponto de articulação ao lado da cabeça e um movimento rotativo em direção contrária à cabeça. Resumo: o objetivo do presente artigo é fazer uma comparação entre a. crianças surdas filhas de pais ouvintes e b. crianças surdas filhos de pais surdos, com o intuito de observar o desenvolvimento de cada um dos grupos. O método de pesquisa será realizado por meio de entrevistas em vídeo com as famílias, pois é importante mostrar à sociedade a necessidade da língua brasileira de sinais para o bom desenvolvimento do indivíduo no âmbito familiar e, por consequência, na sociedade. Introdução. O tema desta pesquisa nasceu em 2015, quando alguns professores da cidade de Recife perceberam esta necessidade e tiveram a vontade de aprender a lidar com as dificuldades de seus alunos surdos. Eles perceberam que os que eram filhos de pais ouvintes não tinham muito conhecimento, ou quase nenhum, em Libras, enquanto os que eram filhos de pais surdos
já tinham um bom conhecimento na língua. O objetivo dessa pesquisa é comparar o desenvolvimento desses dois grupos e entender por que este evento acontece. Fundamentações teóricas. Sabemos que a comunidade surda brasileira utiliza-se da Libras. Mas o que é Libras? Segundo Ferreira Brito, ano de 2010, página 11, a citação diz: Libras é uma língua natural com toda a complexidade que os sistemas linguísticos que servem à comunicação. É uma língua natural surgida entre os surdos brasileiros, da mesma forma que o português, o inglês, o francês e etc. Quadros, do ano de 1997, página 71, explica que, abre aspas, com 1 ou 2 anos, a criança já consegue aprender Libras, fecha aspas. Percebe como ocorre a aquisição da língua em cada faixa etária? Carnap, ano de 1994, Apud, Quadros, ano de 1997, página 71, buscou pesquisar e mostrar diferentes temas e como a criança adquire um sinal próprio. Mas, como cada faixa etária se desenvolve? Quadros, do ano de 1997, página 94, diz que as crianças apresentam uma evolução rápida no aprendizado das Libras. O mesmo autor, só que em outro livro, publicado no ano de 2000, página 4, explica que cada faixa etária se desenvolve de forma progressiva, mas a fonologia, ou seja, os parâmetros gramaticais, são adquiridos posteriormente. Com aproximadamente 2 anos de idade, as crianças já se expressam por meio da Libras. Contudo, não possuem ainda os parâmetros gramaticais, que só serão desenvolvidos de forma plena por volta dos 7 anos de idade. É importante lembrar que a Lei nº 10.436/2002 ajuda a comunidade surda a se desenvolver de forma cidadã, ou seja, ampara essas pessoas a estudarem, trabalharem, pesquisarem sobre sua própria língua e desenvolvê-la cada vez mais. Quadros e Stampf, do ano de 2019, um vídeo em que foi retirado um trecho do minuto 5, 51 segundos, até o minuto 6, explicam que no Brasil o foco do estudo em Libras em geral tem aumentado. Metodologia. O método utilizado foi o de entrevista em vídeo com ambos os grupos, A e B, perguntando quais foram suas experiências de vida. Em seguida, comparamos as respostas. Ferramentas tecnológicas utilizadas na pesquisa. Foi utilizada uma câmera filmadora modelo DSLR Nikon D5600 e o programa de computador, software, chamado Elan. Análise de resultados. Obviamente, as respostas de ambos os grupos foram diferentes, com apenas algumas semelhanças. Abaixo seguem alguns números detalhados. Tabela 1. Quantidade de sinais por 1 minuto de vídeo cortado. Criança surda da família A, 50 sinais por 1 minuto de vídeo cortado. Criança surda da família B, 52 sinais por 1 minuto. Percebe-se pelas informações da tabela que a diferença é ínfima. Os resultados da família B são apenas 2 sinais a mais que o da outra família. Porém, a principal diferença é a de parâmetros fonológicos. Veja na tabela a seguir. Tabela 2. Quantidade de configuração de mão por 1 minuto de vídeo cortado. Criança surda da família A, 23 configurações de mão por minuto. Criança surda da família B, 49 configurações de mão por minuto. A fonologia dos sinais executados por cada criança é muito distinto. Isso ocorre porque falta um exemplo de cópia, entre aspas, uma referência da Libras
na família de pais ouvintes. Considerações finais. A conclusão a que chegamos com esta pesquisa é que a fonologia é extremamente importante para a aquisição e o desenvolvimento da Libras desde a tenra infância. Por isso é necessário pesquisar mais sobre o tema. Referências: Lucinda Ferreira Brito, livro Por uma Gramática de Língua de Sinais, Rio de Janeiro, editora Tempo Brasileiro, 2010. Ronice Miller de Quadros, livro Educação de Surdos, a Aquisição da Linguagem, Porto Alegre, editora Artmed, 1997. Ronice Miller de Quadros, Alfabetização e o Ensino da Língua de Sinais, editora Textura, Canoas, número 3, página de 53 a 62, ano 2000. Ronice Miller de Quadros e Mariane Rossi Stampf. Livro Libras, o que é esta língua? 2019. Um vídeo, 15 minutos e 30 segundos. Publicado pelo canal Revista Roseta. Disponível em YouTube. Acesso em 25 de setembro de 2019.